Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Michelle, vocês já me conhecem aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero tratar com vocês um assunto que várias pessoas me pediram, que é referente à locação dos imóveis aqui em Luxemburgo. Como funciona o sistema para você conseguir alugar um apartamento ou uma casa e residir aqui no país. Não querendo ser pessimista já de cara, mas eu tenho que deixar claro que, infelizmente, não é tão fácil alugar um imóvel aqui em Luxemburgo. Contudo, eu quero te encorajar, porque se há tantos brasileiros morando em Luxemburgo que conseguiram ultrapassar essa barreira, então você também consegue. A regra é muito simples, quanto mais perto da capital, mais caro será o imóvel. Quanto mais ao norte do Luxemburgo, mais barato será. Muitas pessoas vêm para Luxemburgo e procuram o sul do país, porque não é capital, não vai ser tão caro e é uma parte mais estruturada. Tem lojas, tem mercado, ele é muito independente. Contudo, a parte negativa é que se você utiliza carro ou até mesmo trem, transporte público, para você vir trabalhar na capital é lotado e você pega um trânsito pra caramba na estrada de manhã. Então, é uma parte ruim, né, de você morar ao sul. Contudo, também não é empecilho, porque muitas pessoas residem, principalmente portugueses, procuram algumas cidades do sul. O norte, ele já não é tão bom assim na questão de transporte público, né? Embora seja bom, não tem tanto quanto tem para o sul. É um pouco menos estruturado nesse sentido, contudo, os preços são melhores e você tem mais campo, é uma área mais tranquila do país. Como eu sei que essa questão de locação de imóveis aqui em Luxemburgo é um tanto quanto complicada, eu vou tentar ser bem simples e dar um exemplo para você entender certinho como é que funciona. A maioria das pessoas que vêm para Luxemburgo, elas não vão residir na capital por conta do preço, vão procurar uma cidade perto da capital, não tão distante, que seja próxima. E geralmente é um apartamento de um quarto, com uma sala, cozinha, banheiro e em média 60 metros quadrados. Nós vamos utilizar um imóvel como esse de exemplo para explicar os preços. É apenas um exemplo, utilizando a realidade de Luxemburgo. Então, dependendo do imóvel, se ele for mobiliado ou se ele tiver algo a mais, uma localização boa, vai ser um pouco mais caro, assim como se for um imóvel mais antigo, vai ser um pouco mais barato. Então, um apartamento com essas especificações que eu passei, em média, em Luxemburgo, custará 1.300 euros. Como é um apartamento, você ainda vai ter que fazer a contribuição do condomínio, que é que eles chamam de charges. Então, em média, será uns 200 euros. Para você residir no apartamento, você vai pagar, então, 1.500 euros mensais. Como há poucos imóveis aqui em Luxemburgo, dificilmente você vai encontrar um imóvel diretamente com um proprietário. Então, a maioria dos imóveis, eles estão em imobiliárias. E aí é que começa o problema. Para você conseguir locar um imóvel pela imobiliária, você vai precisar, no mínimo, ter um CDI. O que é o CDI? É o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Aqui no Luxemburgo é comum existirem dois tipos de contrato de trabalho. Um que é o CDD, que é um contrato temporário, né? Ele tem um prazo para terminar. E o CDI, que é o contrato por tempo indeterminado. Claro que as imobiliárias vão pedir o CDI para comprovar que você tem condições, né, financeiras a longo prazo de fazer o pagamento do aluguel. Um detalhe que eu preciso falar para você é que não basta ter um CDI. O valor da sua renda precisa ser suficiente para cobrir as suas despesas pessoais de alimentação e os demais gastos, além de cobrir o aluguel. Então, por exemplo, nesse imóvel aqui de 1.300 euros, mais 200 de charge, que você vai gastar 1.500 aí no total, você precisa ter uma renda mais ou menos de 3.000 euros. Eles analisam o seu salário e o da sua esposa, por exemplo, se é um casal, né? Ou no caso do marido e da mulher. Eles somam esses valores para ver se é suficiente. Contudo, se você é solteiro, já se torna um pouco mais difícil por essa questão. Essa é uma questão que depende muito da imobiliária e também do proprietário. Pode ser que o proprietário até aceite que a sua renda seja um pouco inferior e que você possa morar no imóvel, mas aí eles precisam aceitar. Então, vai depender do caso. Ok, você tem um CDI, então você procura uma imobiliária para fazer a locação de um apartamento que eles vão informar os valores para você. Você viu que você tem condições financeiras de pagar um imóvel como esse valor tá ok para você, você procura a imobiliária e aí vai fazer o contrato. Nesse momento do contrato, a imobiliária vai cobrar de você mais alguns valores para você conseguir entrar no imóvel. O primeiro deles vai ser o valor da imobiliária, a comissão da imobiliária, que aqui é super comum. Então, eles vão cobrar um mês do aluguel, que é um valor que você vai pagar para eles pelo serviço que eles prestaram para você, que será de 1.300, né? No nosso caso, o aluguel aqui é 1.300, então a imobiliária ganhará 1.300 euros também.
Além desse valor que você vai pagar para a imobiliária, tem mais um valor que você vai precisar desembolsar também, que é referente à caução. Aqui em Luxemburgo não se costuma ter o avalista que nós temos no Brasil, que a pessoa assina para você se comprometendo a pagar caso você não pague a conta, né? Caso não pague o aluguel. Aqui não, aqui eles pedem meses de aluguéis adiantado. Então, geralmente eles vão te pedir 2 a 3 meses de aluguel antecipado. Esse valor fica retido na imobiliária e quando você decidir sair do imóvel, esse valor é devolvido para você. Mas, para você conseguir entrar, você tem que pagar a vistinha ali. Não tem choro, não tem parcelamento, você tem que pagar esse valor e pronto. Dá tchau para ele, esquece que ele existe. Vamos ser positivo aqui e pensar que a imobiliária vai cobrar 2 meses apenas de caução. Então, você vai ter que pagar mais 2.600 euros. Então, a nossa continha aqui, para você conseguir entrar no imóvel, você vai ter que desembolsar o quê? 1.500, que é referente ao primeiro aluguel, que é adiantado, isso em qualquer lugar do mundo é dessa forma, né? O primeiro aluguel você paga antes, assim como já o valor do condomínio, nesse caso aqui eles pedem. Então, é 1.500. 1.300 para imobiliária, que isso aí não tem também choro nem vela, você paga aí pronto. 2.600 de caução, que pode ser mais, eu tô sendo positiva, que 2 meses é o que eles pedem no mínimo, né? Então, 2.600. E o total dessa conta vai dar em 5.400 euros para você conseguir alugar um imóvel e entrar nele pela imobiliária. 5.400 hoje, mais ou menos, dá uns 33.500 reais, só para você conseguir alugar. Existe a possibilidade de você alugar um apartamento ou estúdio diretamente com o proprietário. Contudo, a dificuldade é você encontrar um imóvel nessas condições. É bem difícil, porque são os que são locados mais rápido, infelizmente. Então, fique atento aos grupos do Facebook, fique atento ao Google mesmo, joga no Google lá, imóveis em Luxemburgo, às vezes aparece algum anúncio de pessoas mesmo, sem ser pela imobiliária, né, fazendo o anúncio do imóvel, e você consegue poupar o valor que você pagaria de comissão para a imobiliária. Contudo, mesmo diretamente com o proprietário, ele vai pedir que você tenha um CDI, muito provavelmente, e também o calção. Esses valores você não vai conseguir se livrar deles de jeito nenhum, infelizmente. Um detalhe muito importante que você precisa se atentar é se você tiver filhos. No momento de escolher a cidade onde você vai morar, se atente às regras daquela comuna, porque algumas comunas exigem que, conforme a idade da criança, ela tenha um quarto só para ela. Então, por exemplo, se você tem 3 filhos adolescentes, se forem meninos, acho que eles até permitem, dependendo da comuna, que eles durmam no mesmo quarto, mas se for menino e menino, provavelmente eles pedem que sejam quartos separados. Então, quanto maior o imóvel, mais caro vai ser. Eu digo para você se atentar a isso, é porque talvez você encontre um imóvel, aluga ele, só que no momento que você vai na comuna prestar as informações que eles pedem, né, de quantas pessoas estão morando naquele imóvel e tudo mais, aí você percebe que não pode por conta do número de pessoas. Então, se atenta a esse detalhe, porque pode acontecer que você precise de um imóvel maior. Michelle, eu sou solteira, tô indo para Luxemburgo e eu não tenho grana para conseguir pagar todo esse valor aí num apartamento, é muito caro para mim. Então, tem a possibilidade de você alugar um quarto, que é muito comum aqui em Luxemburgo. Tanto que as imobiliárias até agenciam a locação de quartos. Há prédios que eles só têm quartos e aí a cozinha é comum para todo mundo. Então, você vai pagar em média, num quarto desse, 900 euros. Contudo, não vai se livrar da caução. Mesmo sendo quarto, eles pedem caução para você. Eu já vi casos de pessoas que não tinham CDI e nem CDD e conseguiram alugar quartos diretamente com proprietários. Por quê? Porque pagaram 5 meses de aluguel adiantado. Então essa caução ficou bem alta. Mas é uma forma de você conseguir um lugar para morar sem ter um contrato de trabalho. Como eu disse no começo, não é tão fácil você conseguir alugar um imóvel aqui em Luxemburgo. E muitas vezes você vai fazer uma entrevista de emprego e aí eles pedem o contrato de locação do seu imóvel. E aí você diz, eu não tenho residência aqui em Luxemburgo ainda. E aí eles não te contratam porque você não está morando no país. Contudo, para você conseguir alugar um imóvel, você precisa ter um contrato de trabalho. E aí você fica naquele looping que nada dá certo. E muitas vezes nesse desespero de, meu Deus, será que eu vou conseguir? As pessoas acabam caindo em alguns golpes que são bem comuns aqui. Onde proprietários, na verdade, né, são golpistas que se fingem de proprietários, entram em contato com você dizendo que tem um imóvel e tal, e convidam você para visitar o imóvel. No entanto, eles pedem que você já deposite um valor de caução, porque eles não estão no país, vão ter que voltar para mostrar o imóvel. Aquela historinha, sabe? E aí, nessa, assim, ansiedade de conseguir alugar alguma coisa, muitas pessoas depositam.
e aí, infelizmente, nunca mais se recupera. Então, tenha paciência, é um momento delicado, mas você precisa ter os pés no chão e a cabeça fria para lidar com essa questão para não acabar perdendo dinheiro. Eu sei que a questão de alugar um imóvel aqui no Luxemburgo não é tão fácil, e você pensa, poxa, a vida é tão difícil, vou desistir, melhor não tentar, mas pense positivo, tenha fé que vai dar tudo certo para você também, assim como deu para nós e para tantos outros brasileiros que já estão morando aqui. Nós conseguimos alugar um apartamento diretamente com o proprietário, nós temos CDI, o que também facilitou, mas o aluguel é um valor bem baixo, assim, para a região desse apartamento, então é possível, muitas vezes, você conseguir um imóvel assim, um achado, né? Mas tenha fé e não desista que vai dar tudo certo para você. Nós sabemos que a imigração exige muito esforço, tanto físico quanto mental, é um exercício de paciência e perseverança, mas mantenha calma que vai dar tudo certo, tá bom? E se você gostou desse conteúdo e te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para você receber os próximos vídeos. Deixa seu comentário se você tem alguma dúvida quanto a isso, nós vamos responder para vocês, tá bom? Todos os comentários nós vamos responder mesmo. Então, um beijão para vocês, fiquem muito bem e até o próximo vídeo.